Damos continuidade então a partir da página 117, onde nós paramos porque a memória estava cheia e eu tive que otimizá-la para poder continuar nosso trabalho. Eu tinha dito ao final do vídeo anterior que o Cristo é a porta e a chave dos mistérios do Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o revelou. Essa porta, até agora fechada, quem a descerra, quem abre, revela então o que está dentro e mostra o que antes não podíamos conhecer sem antes termos passado pelo Cristo, único intermediário que dá a iniciação reveladora. Protréptico, capítulo 10, parágrafo 10, terceira seção. Essa concepção leva a uma dupla consequência. A primeira é que a vinda do Cristo como chave do Antigo Testamento testemunha em favor da verdade de sua missão e de seu ser. Aquilo tudo que Isaías, por exemplo, no capítulo 9, no capítulo 11, referia sobre o Emanuel, que em época era Ezequias, o filho do rei Acais, nascido de uma jovem, a Pártenon, a virgem, foi elucidado, foi concretizado, revelado, aquela imagem foi concretizada no Deus conosco, que é Jesus, o Filho da Virgem Maria. Então, sempre nesta dinâmica de anúncio, revelatório e concretização da revelação, é nesse sentido que Clemente de Alexandria, nas suas obras, vai costurando e fazendo a hermenêutica dos dados da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, enxergando em Jesus a chave revelatória, portanto, o sujeito revelatório, que é ele mesmo, daquilo que se referia a si e a sua missão. A revelação, ao mesmo tempo que se realiza na história, demonstra-se verdadeira. A segunda, que a regra da fé é justamente o acordo de ambos os testamentos na pessoa de Cristo. A regula fidei, a regra da fé e da salvação, é isso, que os dois testamentos estão de acordo em revelar o próprio Deus na pessoa do seu Filho. O cânon eclesiástico é o acordo e a harmonia da lei e dos profetas com o testamento dado pela presença do Senhor. Stromata, livro 6, parágrafo 125, terceira seção. A teologia de Clemente situa a própria filosofia na órbita da economia da revelação. Considera-a como um dom de Deus aos gregos. Stromata, livro 1, parágrafo 20, primeira seção. Como uma economia especial, exigida por ele para conduzi-los ao Cristo. Como o querigma veio hoje, em seu devido tempo, assim a lei e os profetas foram dados aos bárbaros e a filosofia aos gregos, preparando-lhes os ouvidos para o querigma. Stromata, livro 6, parágrafo 44, primeira seção. Para os gregos, a filosofia é algo paralelo à lei. Para os judeus, é uma preparação do Cristo, como a lei o foi para os hebreus. Deus é a fonte de todos os bens. De uns, como no caso de ambos os testamentos, o é de forma principal. De outros, como a filosofia, de forma subordinada.
mas pode-se até mesmo dizer que foi dada a título principal para os gregos antes que o Senhor os chamasse. Com efeito, educava o helenismo para o Cristo, como a lei o fazia com os hebreus. Strômata, primeiro livro, parágrafo 28, seções de 1 a 3, e sexto livro do Strômata, parágrafo 41, sétima seção, até ao parágrafo 42, primeira seção. A filosofia foi dada aos gregos, tendo-se em vista a sua salvação. Antes da vinda do Senhor, a filosofia era necessária aos gregos para a justificação, diz Clemente de Alexandria. Primeiro livro do Strômata, parágrafo 28, primeira seção. Assim como dando-lhes os profetas, quis Deus que os judeus fossem salvos. Assim suscitou como profetas próprios dos gregos, em sua própria língua, os mais notáveis dentre eles, na medida em que estavam aptos a receber o dom de Deus. Livro 6 do Strômata, parágrafo 42, terceira seção, parágrafo 110, terceira seção e parágrafo 153, primeira seção. Clemente chega a considerar a filosofia dos gregos como uma aliança, um testamento especial. Diz ele, se de modo geral nos vem de Deus todo o necessário ou útil à vida, tanto mais a filosofia, dada aos gregos como uma aliança a eles própria, como uma etapa da filosofia do Cristo. Strômata, livro 6, parágrafo 67, seção 1. Esse dom divino aos gregos foi-lhes comunicado pelos anjos encarregados das nações, que são ministros do Logos. Strômata, livro 6, parágrafo 57, segunda a quarta seções. Dessa maneira, judeus, gregos e cristãos, a filosofia, a lei e o evangelho formam uma só ordem salvífica. São 3 disposições ou testamentos cujo autor é o mesmo Logos. Que testamentos são estes? Não misturar isso aqui com o Antigo e o Novo Testamento, né? Clemente está falando de 3 testemunhos, 3 documentos, 3 bases de revelação: a filosofia, a lei e o evangelho, que formam uma só ordem salvífica, portanto, um só anúncio, não é, da revelação. São 3 disposições ou testamentos cujo autor é o mesmo Logos, é Cristo Jesus. Aqui dá para entender por que se falava que a filosofia é serva da teologia. A filosofia conduz e serve para que, no advento da teologia, o próprio Deus se revele fora do ambiente judaico e cristão para aqueles que esperavam pelo mesmo Messias, pela mesma revelação. Clemente de Alexandria então enxerga que há uma expectativa adventícia em advento, em preparação, em razão de, para os gregos, como também já o foi assim para os hebreus. A lei foi, como a filosofia para os gregos, uma preparação para o evangelho. Bonito isso, né? Muito interessante essa leitura hermenêutica da revelação na história. Os 3 povos receberam em diversas economias a divina pedagogia pela voz do único Senhor. Existe uma só verdade que, porém, é como um rio, para o qual de diversas direções confluem veios d'água.
Stromata, livro 1º, parágrafo 29, seções de 1 a 4, e o parágrafo 7, a seção de número 38. É preciso distinguir entre a filosofia considerada como economia ou disposição histórica que levou os gregos para o Cristo e a filosofia como instrumento a serviço da verdade revelada. De agora em diante, ela é como que uma propedêutica à fé, uma etapa predecessora e preparatória para a fé é a filosofia. É serva da teologia da fé, não é? Dos conteúdos da fé. E dentro da fé é um meio de aprofundamento e defesa. Portanto, serva como instrumento. Por que nós fazemos primeiramente para nos tornar sacerdotes, para conhecer a teologia? Fazemos um curso razoável de conhecimentos filosóficos. Exatamente porque é já sabido de tantos séculos atrás, né? E aqui a prova da patrística, que a filosofia é necessária para a compreensão da revelação teológica, da revelação dos conteúdos da fé. Então, de agora em diante, ela é como que uma propedêutica à fé, e dentro da fé é um meio de aprofundamento e defesa. Prepara para a revelação enquanto é uma busca da verdade. Stromata, livro 1, parágrafo 97, 100ª seção. Desperta uma sagacidade na procura da filosofia verdadeira. Se para você não está claro o que é sagacidade, anota ali no teu mini dicionário e vai pesquisar. Desperta uma sagacidade na procura da filosofia verdadeira, isto é, do cristianismo. Stromata, 1º livro, parágrafo 32, 4ª seção. E prepara-nos para nos deixar penetrar pela verdade. Stromata, 1º livro, parágrafo 80, 6ª seção. No interior da fé, ela constitui uma preciosa dialética, servindo para fazer frutificar a fé adquirida. Stromata, 1º livro, parágrafo 35, seções de 2 a 4. Para demonstrar a sua solidez, Stromata, 1º livro, parágrafo 20, 2ª seção, e defender a verdade. 1º livro do Stromata, parágrafo 99, 100ª seção. Assim, pois, a filosofia tem apenas um direito: encaminhar para o Evangelho, nele descobrir uma verdade mais plena e mais sólida. Apaga-se ante o testamento de Cristo a verdade que os filósofos não puderam senão entrever, o crente a possui plenamente. Paulo, estão lembrados? Capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos. Paulo se encontra em Atenas. E ali quer dialogar com os filósofos na praça, na Ágora. Ele dá um giro, um tour na cidade de Atenas e percebe que são muito religiosos e encontra até um monumento ao Deus desconhecido. Paulo tem uma carta na manga, que é a sua fé cristã, a sua experiência com o Cristo, que ele conheceu já há algum tempo, com os cristãos, e agora ele quer oferecer isso ao mundo da filosofia na praça ateniense, aos cidadãos de influência filosófica na praça, na ágora da cidade de Atenas. E é aí que a coisa não dá certo, porque Paulo é rejeitado pelos atenienses e é daí que ele vai para Corinto. E em Corinto ele chega totalmente desarmado de elucubrações filosóficas, de discursos muito arrumados. Ele só quer saber em Corinto de Cristo e Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus
para aqueles que creem. Não é? É assim o testemunho dele na primeira carta aos Coríntios. Então, a verdade que os filósofos não puderam senão entrever, o crente possui plenamente e quer comunicar. Pois somos discípulos de Deus e é seu próprio Filho que nos dá uma instrução verdadeiramente santa. Stromata, livro 1, parágrafo 98, quarta seção. Somos discípulos de Deus, depositários da única sabedoria verdadeira. Protréptico, parágrafo 112, segunda seção. A incomparável superioridade do cristianismo deve-se a ele ter o Logos como mestre. Stromata, livro 2, livro 2, parágrafo 9, seções de 4 a 6. O Logos que ensina o caminho da vida eterna. Protréptico, parágrafo 7, seções 3 e 6. O Logos encarnado enche o universo de sua verdade e faz da Terra toda uma Grécia e uma Atenas. Quer dizer, cheia de deuses e cheia de filosofia, de busca da verdade, de homens sábios, portanto cheia de sábios. Aí ele diz que o Logos prepara, enche de verdade a Terra e o mundo ficaria tão rico quanto o é Grécia inteira e particularmente a cidade de Atenas que está na Grécia. Este mestre agora nos ensina tudo. Protréptico, parágrafo 112, 1. A palavra de nosso didáscalos transbordou sobre toda a terra. Didáscalos já falamos, mas para quem não recorda, o didáscalos é o instrutor, é o pedagogo, né? O que ensina. Didáscalos, didascalia, didascálico. E também Stromata, livro 6, parágrafo 167, seções de 3 a 5. No alvorecer, apagam-se as estrelas quando no horizonte sobe o sol. É objeto de nossa fé a doutrina do Mestre. Stromata, primeiro livro, parágrafo 85, quinta seção, seu divino ensinamento. Stromata, livro 7, parágrafo 122, seções de 1 a 2, e o segundo livro, parágrafo 25, quinta seção. Bom, nós ficamos por aqui e no próximo vídeo vamos prosseguir e quem sabe concluir aquilo que diz respeito à filosofia e a teologia de Clemente de Alexandria. Um abraço e até logo.